boa noite. Estamos aqui mais uma vez, pela honra e pela glória do Senhor, para trazer mais uma mensagem, mais uma palavra, bater mais um papinho da parte de Deus, como a gente sempre fala. Para mim é sempre uma alegria, é sempre um prazer poder falar do nosso Senhor, poder falar um pouquinho do seu amor, do que Ele tem feito em nossas vidas. E por mais que a gente fique nervoso, eu acredito que todos que vierem a subir aqui, a pisar aqui para poder a responsabilidade ela é imensa, né? É um cuidado. Então a gente fica nervoso. A cada dia que passa, eu fico vendo. Antigamente eu achava que era só comigo, só que eu fui vendo que o pastor Marcelo, quando prega, ele fala que fica nervoso. A pastora Kátia, obrigado, meu irmão. Amém. Então o nervosismo eu creio que é normal, porque a gente não está falando de nós mesmos. Amém? A gente está falando do Rei, do Criador dessa terra, do Criador do universo. Então o nervosismo ele vai ser normal. Vamos ler um pouquinho aqui Efésios. Efésios 5, capítulo 15. Portanto, sejam prudentes na forma que vocês vivem, não como tolos, mas como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Resumindo, passam depressa. Em outras palavras, aproveitando de maneira sábia a sua vida. Nós temos que aproveitar de maneira sábia e inteligente a nossa vida nessa terra, a nossa passagem aqui. Deus ele tem falado comigo com o decorrer dos dias que vão se passando nessa minha caminhada no Evangelho do Senhor Jesus, eu e minha casa, de que não é mais possível a gente viver e a gente achar que simplesmente a gente nasceu e vai viver da maneira que a gente quer e que daqui a um tempo vai chegar a hora da gente descansar e que por sermos cristãos, somos crentes, então a gente acha que já estamos fazendo muita coisa, que já está tudo certo, que a gente pode ir levando da maneira que está legal, que está certinho, que está bacana. Só que não é bem assim, né, gente? O Evangelho, ele não é bem assim. Eu fui com meus pensamentos, vendo que, na grande verdade, o Evangelho ele é de acordo com o que o Senhor nos ensina com a sua palavra. Ele nos deixou o manual da vida. E se a gente não entender esse manual, a gente acaba vivendo da maneira que a gente acha que está certo, não da maneira que o Senhor quer, da maneira no qual Ele nos ensinou nesse manual. Esses dias, eu tenho vivido dias de, como eu posso dizer, talvez de um pouco de ansiedade. Apesar da Bíblia dizer para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, a gente sempre fica ansioso com uma coisa ou outra. Eu creio que o homem, o pai, o marido, como o Senhor assim nos fez, o provedor do seu lar, né? Ele vai ficar nervoso por ambas as coisas, por motivos. Nem sempre o motivo vai ser somente um, vai ser 2 ou 3, às vezes são vários. A ansiedade, ela quando vem, ela entra de uma maneira na nossa mente, no nosso coração, e você sente dores que na verdade você não tem nada, você sente falta de ar sem você estar sentindo a falta de ar, você está bem. Eu cheguei em casa e falei com a minha esposa alguns dias dessa semana que passou, alguns dias que tem
passado e falei assim, cara, eu tô com uma dor no peito muito forte e eu sinto falta de ar, mas eu tô bem, eu não tenho nada em nome de Jesus, eu sei que é ansiedade. Eu falei para ela assim, porque a gente já passou por isso, a gente já viu vários irmãos que passaram por isso, eu já falei aqui em outros momentos também sobre isso. Eu falei para ela, eu tô bem, eu não tenho nada. E Deus, ele não para, cara, com a gente. Na grande verdade, ele não para, ele nunca vai parar. Quem para somos nós. A gente é que para de entender ele, a gente para de entender o que ele quer da gente. A gente acaba ficando com um monte de coisa, porque essa terra, ela nos corrompe mesmo. Ela nos corrompe. Ela nos leva para lá e para cá. É uma loucura. Eu estava no trabalho esses dias e como não falar de trabalho, né? Parece uma loucura, mas todas as vezes que eu tenho que falar alguma coisa de Deus, tem a ver com o meu trabalho, com as coisas que eu faço, porque esse varão aqui, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, ele liberou uma palavra e falou, como é que está aquela loja lá, aquela igreja? Falou assim, não sei se você vai lembrar, Fábio. Aí eu falei, tá bem. Aí ele, pô, aquilo lá é a igreja. Um tempo atrás. E cara, esse negócio é real, é fato. A cada dia que passa, eu chego em casa, eu conto algo para minha esposa. Eu estou sempre com os clientes, com o pessoal que está conosco, trabalhando conosco, né? E Deus, ele não para de fazer da maneira que ele quer fazer. Ele não vai fazer da minha, nem da de vocês, ele vai fazer da dele. Esse dia chegou um senhor, eu estava lá pela manhã, eu tive problema com um funcionário, então eu estava tendo que ficar lá, porque por falta eu fiquei com um outro, porque apertou, ficou eu mais um. Chegou um senhor do nada com a dificuldade de andar, bem velhinho, andando tão devagarzinho, mas tão devagarzinho, com a dificuldade. Acho que um lado do corpo dele estava todo paralisado. Depois eu fui entender, realmente ele sofreu um derrame e ele não enxergava de um lado, ele não mexia uma mão, nem um braço, nem uma perna. Um lado dele era, né? E ele chegou na porta com uma dificuldade de falar, eu sentado lá dentro, e ele falou assim, com uma dificuldade, o meu nome, né? Falou Rafa, e depois tentou falar Rafael, né? Só que com muita dificuldade eu não entendi. Eu levantei, o outro colega foi lá também. Quando eu fui entender, era realmente o meu nome, né? Aí ele meteu a mão no bolso, pegou uma nota de R$100 no bolso e com muita dificuldade, gente. Pensa no senhor bem velhinho, com muita dificuldade pela saúde dele, pelo que ele tem passado. E falou, puxou a nota e falou assim, eu não sei se ele falou Marcelo, ele falou o nome de alguém. Mandou eu vim aqui te procurar. Ele falou o nome de alguém, só que eu estava com muita dificuldade de entender ele. E com a nota na mão, e falou aquilo, e eu olhando, tentando entender, né? O outro colega ajudando a tentar entender também. Aí, conversa vai, conversa vem, ele falou que queria ir para Minas Gerais, né? E que essa pessoa mandou ele lá me procurar. Aí minha cabeça começa a girar igual um peão, né? Eu falo, o que você quer de mim, Senhor? Pô, há um tempo atrás a gente não tinha referência de nada, a gente não era nada, não somos ainda, né? Mas o Senhor tem feito algo diferente. As pessoas estão nos procurando, cara. Sabe? As pessoas estão vindo e estão... Cara, impressionante. E não estava no dia bom. Não vou mentir para vocês, não estava no dia bom. Não era dos melhores. A semana, na verdade, não era das melhores, não. Mas, enfim, independente dela ser boa ou ruim para a gente, para o Senhor está sempre bom. Entenda isso, né? E eu entendendo o que ele estava falando e tudo mais, ele falou que queria ir para Minas, que essa pessoa mandou me procurar, que faltava R$70 para a passagem dele, né? E eu tentando entender, mas não adianta você querer perguntar muito a uma pessoa que tem dificuldade para falar, você tem que só... E eu comecei a pensar naquele momento, eu andava para um lado, andava para o outro, o colega veio também tentando me ajudar a entender, e eu ficava olhando lá para baixo, para a descida da rua, do cemitério para baixo, olhava para cima tentando enxergar algo de Deus. Aquilo para mim era muito de Deus, mas eu queria enxergar algo além. Por que, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Eu com o Senhor. E no meu coração, naquele momento, eu só entendia isso. Eu quero o que eu já te pedi. Eu te chamei para algo. Eu não te chamei para o que você tem feito, sabe? E eu já tinha falado um tempo atrás que o meu 2024 ia ser um ano diferente. Só que às vezes, por muita dificuldade e correria da vida, você acaba não conseguindo ir na intensidade no qual você queria. Mas tem que entender que intenso de verdade já é o Senhor. E ponto. Ele é tudo, ele é top, ele é power, ele é super. O Senhor, ele é sensacional, gente. Ele é impressionante.
E cansei de tentar entender o colega, de tentar traduzir. Falei assim, tá bom, peraí, já entendi, vou ali, calma aí. Fui lá embaixo no carro, peguei minha carteira, abri a carteira tinha R$ 105 somente. E eu nem sabia que tinha esse valor. Na verdade, eu não ando com dinheiro, eu também não gasto dinheiro, não tenho, às vezes eu almoço fora, às vezes eu não almoço. Então, o cara queria 70, tinha 105. Eu falei, pô, vou pegar os 100 para ir lá ofertar para a vida dele. Era quase tudo que eu tinha, né? Era quase tudo que eu tinha. Como eu falei, a semana não estava daquele jeito, mas para Deus não importa, né? Aí eu fui lá, entreguei na mão dele, ele com maior dificuldade, quando ele fez assim para mim, aí eu falei, é para o senhor. Aí ele falou o número, eu falei, não, mas não tem, é isso aí mesmo. Aí ele falou assim, obrigado, tentando falar da forma dele, eu não vou tentar imitar aqui, que... Enfim, muita dificuldade, me tocou muito, para falar a verdade. E falou assim, pelo que eu entendi, e o colega traduzindo, eu não posso te devolver, eu não posso te pagar, mas ele pode. Aí, o Senhor é impressionante, cara. Deus, ele é impressionante, ele é maravilhoso. E falou de novo, ele estava em cima disso. Eu não posso te pagar, mas ele pode. E o olho dele encheu de lágrimas, né? E daqui a pouco ele falou assim, ele com maior dificuldade, né? Vou orar por você. Falou assim, e eu amém, muito obrigada. E ele repetiu de novo, eu vou orar por você. E eu muito feliz, né, com aquilo ali, porque eu fiquei tentando entender e pensando, como, na maneira que eu olhei para baixo, eu olhei para cima quando eu falei agora há pouco, que a gente escutou e imagina que talvez o Senhor um dia ele poderia vir como um andarilho, como um mendigo. Ele pode vir da maneira que ele quiser. Ele é Deus, ele é Yeshua. O Senhor, ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E eu olhava para aquele Senhor e eu falava, não importa. Logo depois começou a me vir aquele sentimento de que, será que eu tomei um golpe? Qualquer um pode vir aqui e falar que quer falar comigo porque o nome já é meu, da fachada. Eu pensei, o cara joga na internet e vai ver. Só que logo depois eu liguei para ela para contar isso, porque eu fico muito feliz, gente, de verdade. Eu queria que vocês entendessem isso, do fundo do meu coração. Quando acontecer alguma coisa na vida de vocês, que tocar um pouquinho, vocês sentirem alegria em Deus, em Cristo Jesus, se alegrem, fiquem felizes, sintam-se importantes, sintam-se exclusivos, porque realmente nós somos exclusivos para o Senhor. A alegria de você poder servir, de fazer algo que há um tempo atrás você não faria. Pô, irmão, sem Jesus há um tempo atrás ele não ia dar R$100 para ninguém de jeito nenhum. É ruim. Mas hoje, a cada dia que passa, o Senhor tem feito algo novo. E a alegria estava muito grande no meu coração. Eu contei para ela, falei, independente se for de Deus ou não, se tem alguma coisa armada para isso, eu fiz a minha parte. Eu fiz pelo Senhor, eu fiz porque nós temos que fazer. E virei a página no meu coração sobre isso. Só para finalizar esse testemunho, quando eu terminei o meu dia de trabalho, num dia que não estava muito bom, o Senhor fez nós fecharmos o caixa com 20 vezes mais o valor que eu ofertei para ele. Um movimento fraco. O que eu queria dizer? Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, gente. Ele não precisa da nossa oferta, ele não precisa. O Senhor é dono de tudo. Ele tem tudo. Ele é o gerente, é o governador. Se todos entenderem, ele é o prefeito, ele é o presidente, ele é o pai, ele é o professor, ele é o tio, ele é o irmão, ele é o amigo, ele é tudo. Então eu fiquei maravilhado com isso que aconteceu. Eu sei que você deve estar pensando, pô, o Rafa está contando algo que não tem tanta, mas tem. Se a gente entender que somos instrumentos, ferramenta na mão de Deus e deixar ser usado, é assim que dá bom. É perfeito, é alegria, sabe? É alegria, gente. Andar com o Senhor é maravilhoso. E a cada dia que passa, nós temos experimentado isso da melhor maneira possível. Como estamos vivendo a nossa vida? Voltando um pouquinho em Efésios que a gente leu agora há pouco. Como a gente está sentindo essa caminhada nessa terra? Como você tem vivido? Qual a expectativa que você sai para trabalhar, que você sai para estudar,
para quem está estudando, que você sai para um passeio, para uma viagem, que você sai para um culto, para vir adorar o Senhor? Qual a expectativa? Se a gente achar que a gente vai vir aqui para a igreja e o Senhor vai descer aqui para falar conosco, para abraçar, a gente quer ver tudo, a gente vai ficar vendo algo, gente, que a gente já vê todo dia, porque Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. O que a gente precisa entender a cada dia é que a gente não pode mais viver da maneira que nós estamos vivendo. Se a gente sai na rua, na nossa moto, no nosso carro, sai para o trabalho, faculdade, estudo, o que eu falei, o culto, e sai sensível ao Espírito, ao amor de Deus, ao que a gente quer deixar ser levado, de verdade a gente vai entender que a gente precisa mudar muito. Porque muitas das vezes a gente vem para o culto e pensa nos nossos problemas, pensa às vezes nas nossas contas, nas nossas vontades, nos nossos sonhos. Só que com o tempo eu fui entendendo que não se baseia no que a gente pensa e no que a gente quer, se baseia no que o Senhor quer. Às vezes você vai vir aqui para o culto, o dia que você conseguir inclinar seu coração e tentar entender que não é por você, mas pode ser pelo irmão que está do seu lado, pode ser por alguém que o irmão já está orando. Eu demorei a entender essas coisas, sabe? Você vai ver que de verdade é possível ser usado por Deus de uma maneira diferente. Eu estou contando isso, meus irmãos, porque tem acontecido comigo na minha vida. Durante muito tempo eu fiquei tentando entender qual era o meu chamado. Para que eu vim para o Evangelho? Porque há pouco tempo pessoas estão pregando, nossos irmãos estão pregando. Eu não sei se foi o Lohan que falou assim: o que você quer com Deus? Né? Ele falando: você só quer usar as bênçãos do Senhor. O Lohan pregando e falando algo parecido assim. E aquilo me tocou de uma maneira e falei: pô, cara, o que ele está falando é muita verdade. Às vezes a gente sabe, a gente ora, a gente quer isso, quer aquilo, a gente sonha com isso, sonha com aquilo. E peraí, cadê Jesus? Cadê o projeto dele para a gente? Cadê a Bíblia? Eu pensando nisso, mergulhando nisso, eu falei: cara, não tem nada a ver com o que o Senhor talvez queira da gente. O que Ele quer da gente, às vezes não está conosco. Às vezes está com o irmão do lado, está com o vizinho do lado da sua casa, está com esse senhor que foi lá no trabalho, precisando de uma ajuda. Está no a gente se importar com alguém. Está com a gente? Está com a gente. Mas desde o momento que a gente não se preocupa tanto conosco e começa a se preocupar um pouquinho mais com o que Deus quer, a nossa parada é fácil de resolver. Porque Ele é que resolve. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo. Ele é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais por cada um de nós. E quando eu comecei a entender isso, eu fiquei feliz. Eu fico feliz e consigo entender alguns dos meus irmãos um pouco melhor do que eu já pensava antes. A cada dia que passa isso tem mudado um pouco e eu fico alegre com isso. Porque é bom entender o que Deus quer, não entender o que eu quero. Há um tempo atrás, eu estive conversando com a minha esposa e com o meu filho, falando algo sobre já ensinar ele desde novo, algo que nós estamos aprendendo um pouco mais velho, né? Eu não sei se os irmãos, na verdade alguns sabem, outros não, mas quando a gente passa dos 40, parece que voa, é muito rápido, né? Ontem eu fiz aniversário, terça-feira, né? E é tudo muito rápido, cara. O meu aniversário eu trabalhei, como eu acabei de falar aqui com vocês, tendo problemas com o funcionário, tendo que cuidar do que é seu, o que Deus dá você tem que dar valor. Eu costumo dizer o seguinte: o que Deus dá é eterno. O que você conquista do mundo achando que é de Deus e não é, vai voar, vai perder. Mas o que Deus dá é eterno. Mas não quer dizer que você não tem que cuidar do que é seu. Tem que cuidar. Como o pastor sempre diz, nós somos mordomos. A gente está aqui, a gente não tem nada. A verdade não é nossa, a gente só cuida como mordomo. Eu cuido do meu filho, eu cuido da minha esposa, eu cuido das minhas coisas. Só que na verdade não é nada nosso. É só emprestado pelo Senhor. São presentes, cara, que Deus nos dá para a gente poder passar um pouco melhor nessa terra. São presentes. Então, o que eu queria dizer? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Só vou abrir um link, como o pastor diz. Se alguém tem sonhos, desejos, vontades guardadas no coração, entenda,
Tudo vai ser realizado, amém? Em nome de Jesus, Deus vai liberar, Deus vai fazer. O Senhor vai conceder toda a vontade e desejo do coração de cada um de nós. Só que quando a gente começa a entender que na grande verdade o principal é o que Ele quer e não o que nós queremos, isso vem mais rápido. Isso acontece para sempre e não é passageiro, porque o que Deus dá é eterno. Amém? Em nome de Jesus, o que Deus dá, a porta que Deus abre, o homem não fecha. Entenda isso. Então, eu trabalhei no meu aniversário. Não sei se a minha esposa estava olhando pela câmera, eu lá trabalhando, a minha irmã fazia aniversário comigo, então eles estavam comemorando. Ela foi com o Miguel, estavam junto lá com a minha família, e eu trabalhando ali tranquilo, eu falando, pô Deus, estou de boa, sabe? Eu estava de boa esse ano, de boa, tranquilo em Cristo, muito em paz. Trabalhei o dia todo, quando eu cheguei em casa, de noite ainda fui lavar o banheiro. Meu amor, fui lavar o banheiro, eu gosto muito de fazer as coisas em casa, ajudar minha esposa, isso para mim é um prazer, é uma alegria. E fui lavar o banheiro, terminei tarde da noite, depois eu fui orar um pouco, fui me conectar com o Senhor. E muitas das vezes, se você for entender, a gente fica cheio de vontade, cara, cheio de desejo. A gente quer bolo, a gente quer parabéns, a gente quer churrascaria, a gente quer churrasco, a gente quer festa, a gente quer presente, entendeu? Cara, eu quero ver você passar teu aniversário quietinho, tranquilão, na paz do Senhor. Sabe por quê? É disso que eu estou falando. Ter as coisas é mole, gente. Isso é mole. Todo mundo trabalha, vai ter, estuda, vai se formar, vai realizar seus sonhos. Agora, ficar em paz com Deus não tem preço. Isso não tem valor. E a cada dia eu tenho experimentado isso de uma maneira diferente. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É disso que eu estou falando. Isso nunca acaba. Aonde acaba a misericórdia de Deus? Isso não acaba, gente. Isso é infinito, porque é o amor dele. Isso, Ele tem prazer em nos dar perdão. O Senhor nos ama muito mais do que possamos imaginar. Muitas das vezes, a gente acaba se embolando nas coisas no qual estamos fazendo, porque a gente passa a não ver dessa maneira que eu estou conseguindo, talvez, entender um pouquinho melhor agora. Não sei se ainda está confuso o que eu estou tentando passar para vocês. É porque antes eu não entendia dessa forma. Antes eu não entendi. Como eu falei sobre cuidar das coisas de Deus, que Deus ele cuida das nossas, e eu toquei sobre cuidar do meu filho, da minha esposa, eu tenho ensinado muito o meu filho, sabe? Coisas novas de Deus. Porque é melhor a gente, não sei se eu posso dizer arrependimento, mas se arrepender do que fez, do que não fez. Eu acredito que se arrepender para Deus nunca. Em nome de Jesus. Né? E o meu filho está abraçando isso com muito prazer, de muito bom ânimo. Né? A Bíblia diz para ensinar a criança o caminho que se deve andar, e mesmo que ela cresça e envelheça, ela jamais se desviará dele. Né? A palavra de Deus diz sobre isso, e eu tenho tentado dessa maneira. Estou feliz, não vou mentir para os irmãos, na verdade nós não mentimos, amém? E estou alegre porque quando você coloca no coração de uma criança de 13 anos, que ela tem que entender o que é fidelidade, é dízimo, eu já falei muito disso aqui, e ela ama isso, ela aceita como ele tem aceitado, você vê que de verdade o que Deus tem feito na tua vida, e você está tentando ensinar, é válido e é precioso. Né? Meu filho, de um tempo para cá, ele começou a dizimar, e está deixando o paizão aqui cheio de orgulho, sabe, cheio de alegria em Cristo, porque ainda ontem, conversando com a minha esposa, a gente estava no assunto um pouco mais, né? Porque amanhã tem uma festa e ele quer ir, no aniversário de um colega, só que vai ter piscina, vai ter futebol, tem que levar ele, tem que ficar lá, eu não posso ficar, a mãe não pode ficar, e eu não estou acostumado a deixar ele assim. A gente fica preocupado com a da asma dele, a bronquite asmática, é muito magrinho, então a gente se preocupa, mas estava nesse assunto ontem, sobre essa festa, se ele vai ou não vai, e eu falei isso, sobre a alegria que eu estou, né, a felicidade que eu estou de estar vendo ele ser obediente, né,
ele poder obedecer ao Pai. Nesse ano, eu sempre fiz isso, mas eu estou tentando fazer algo novo sempre. Eu estou com o costume de tentar explicar, dar satisfação de quando eu não consigo estar nas coisas. E eu tenho conversado com o pastor Wagner às vezes quando eu não consigo estar presente, às vezes ou à noite ou pela manhã, né? Às vezes acontece. Para você ter uma ideia, como eu acabei de falar aqui, como a gente não sabia, não tinha entendimento, não sabia o que seria uma caminhada com o Senhor, sem entendimento a gente acaba fazendo as coisas erradas. E eu faltava culto, né? Às vezes eu faltava estudo pela manhã, coisas que são preciosas para a gente poder crescer na palavra e espiritualmente também. E eu passei a dar satisfação para o pastor. A gente não era nada, cara, a gente não tinha nada, a gente não era considerado por nada e não era visto como nada. E hoje a gente é visto por alguma coisa porque nós temos Jesus, que é o mais precioso de tudo. Você pode imaginar que você vai ter tudo nessa terra, você pode comprar carro, casa, moto e ter tudo, você nunca vai continuar sendo nada. Você vai ser alguma coisa quando você entender o que o Senhor quer, é a palavra, é quem nós somos hoje. Nós somos preciosos para o Senhor, nós somos valiosos, nós somos grandes e fortes para o Senhor, né? A Bíblia diz, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, a minha tia me ligou, lá de Três Rios, e falou assim, minha prima, e filho, meu primo, ia ter aniversário dos primos meus de 15 anos, eu contei isso pro pastor, até falei que eu ia estar aqui pela manhã. As crianças querem que você ore no aniversário deles. Pô, gente, aniversário de 15 anos dos meus primos. Aí você tá lá que tinha tudo para dar errado, que você não ia dar em nada, creio eu, pela vida que a gente tinha sem Jesus Cristo, e de repente o telefone toca a tua família te pedindo para você orar no aniversário de 15 anos, cara. Uma parada legal, uma festa maneira. E eu falo, pô, de verdade, Senhor, o Senhor está mudando a minha vida. Não tem mais motivo de vergonha, Pai. Não tem mais motivo de querer botar uma calça maneira, um tênis legal e chamar a atenção da maneira que a gente achava que chamava antes. A gente tinha essa mania boba, né, pastor Tony? Quando era do mundo. Né? A gente é muito bobo, cara. É de graça. O amor do Senhor por nós é de graça. De repente, quem não tinha nada e não era nada, está virando referência na família para poder orar no aniversário de 15 anos. Olha que loucura, gente. Beleza, vai eu e minha família para Três Rios, para a festa. Só que, na quarta-feira seguinte, foi um feriado. Teve um feriado na quarta-feira, nós voltamos para Três Rios de novo. Viemos para casa e voltamos para lá, que não dava para mim ficar direto por causa do negócio. Então voltei na quarta-feira, era aniversário de outro primo. Na verdade, ele era neto do meu primo. Ele é netinho do meu primo. E de repente, essa eu não sabia também não, tá? A festa tá lá lotada, pessoas lá, de repente, vou pedir o Rafa para trazer uma palavra aqui para orar, para fazer uma breve oração e tal. Eu falei, caraca, de novo. Cara, não precisa mais de tênis de marca, não precisa mais de calça maneira, não precisa você querer tirar onda com mais nada. O Senhor tira onda o tempo todo, cara. Ele é a maior marca que existe. É o maior nome, é a maior alegria, é o maior prazer, é a maior honra que um homem que tinha tudo para dar errado pode ter. Ele é a maior honra, ele é a maior graça. Aí vai lá de novo o Rafa lá orar no aniversário, sabe? É impressionante viver com Cristo, gente. É maravilhoso caminhar com o Senhor. Só um instantinho, gente. As bênçãos do Senhor nos alcançam, independente da gente querer ser alcançada por ela ou não. Se Deus falar que vai ser, vai ser. Ele vai nos abençoar. Ele vai nos alcançar. Precisamos ser sinceros com Deus. Precisamos entender o que é sim, sim e não, não, da maneira que Ele é. Ele é assim. Com Deus não tem dois termos. Não tem meia ponte, como diz a palavra. Precisa ser reto. É uma coisa só. Deus, ele nunca brincou de ser quem Ele é. Nós não podemos brincar de ser quem nós somos. Não podemos brincar de ser cristão. Não podemos brincar de ser evangélico. Não podemos brincar de ser pai, de ser marido, de ser amigos. Eu queria que meus irmãos hoje pudessem entender um pouquinho como eu queria, sabe, gente? Eu olho pra gente aqui, eu vejo a gente uma família muito bacana.
uma família muito especial que Deus ele tem formado no decorrer dos anos. Há pouco tempo o pastor Wagner pregando aqui, ele falou do tempo que ele me conhece, eu e minha casa, eu e minha família. Eu fiquei lembrando, eu falei, caraca, já se passaram isso tudo, cara. Imagina como seria passar esses anos todos sem Jesus, para mim e para minha família. Eu fui ali na cadeira refletindo, justamente onde estava minha esposa e o pastor Tony agora. Eu fiquei dali olhando para cá e eu, caramba, cara. O pastor estava falando com outro entendimento, era outra coisa. Mas ele falou do tempo que nós nos conhecemos. Então eu pensei, imagina esse tempo todo sem Jesus, sem entender o que é esse amor. Nós somos uma família, gente. Aqui é uma família. Não é que hoje eu estou meloso, não, eu estou querendo me declarar, não, sabe? Mas eu amo vocês, cara. Eu amo essa igreja, eu amo meus irmãos, eu amo meus pastores, eu amo o pastor Tony, eu amo o pastor Wagner, eu amo essa casa, porque acreditaram em mim, confiaram, lutaram por mim, né? Naquele tempo difícil que, quando você é do mundo, você nunca quer saber de um crente do teu lado, te convidando para nada. Você não quer. Você acaba ficando cego. Só que hoje eu reconheço. Eu amo vocês, eu amo essa igreja. E eu queria que o coração de vocês, nessa noite, pudesse ficar um pouquinho sensível, um pouco mais ao amor de Deus. Eu sei que vocês já estão, mas um pouco mais, gente. Porque o amor do Senhor, ele nos faz nos amar mais. E nos faz nos amarmos mais. E se a gente entender que a gente precisa ser uma igreja misturada, abraçada, envolvida em amor, a gente vai conseguir ir além do que a gente tem buscado. A gente vai conseguir ir além do que a gente tem orado. Não se trata de querer as coisas que a gente quer, se trata de querer o que Deus quer. Se a gente se amar mais, gente, o Senhor, Ele está entre nós. Se a gente se amar mais, o Senhor, Ele trabalha entre nós. Se a gente entender que... Eu costumo falar essa frase com o pessoal relacionado que trabalha comigo, mas eu queria que isso também fosse aqui, sabe? É complicado, mas eu queria que isso também pudesse ser aqui. Eu costumo falar assim, se eu tiver 1 quilo de arroz e te faltar meio, você vai ter meio e eu vou ficar com meio. Então eu acredito que se a gente tiver um amor a ponto disso, a ponto de entender a dor do irmão do lado, a dificuldade do irmão, a luta do irmão, cara, muitas das vezes a luta não é só arroz, não é só conta, mas às vezes a luta pode ser um sentimento, pode ser uma palavra, um abraço, sabe, um carinho. A gente não sabe como é que às vezes, como a gente vai saber, como eu vou saber, né? Fato, eu entro pela porta da igreja e estou aqui adorando. O Fábio sabe como é que está meu coração? O Fábio sabe se eu estou com problema ou não? Se eu estou com dificuldade, se eu estou com algum... Se eu não falo aqui que eu tive dias de ansiedade, ninguém ia saber. Tá entendendo, gente? Ninguém ia saber. Só que, por que eu estou falando? Por que eu estou sensível a isso? Eu queria que isso fosse algo de Deus. Eu sei que é. De eu poder me expressar em amor e meus irmãos poderem entender, para a gente também poder entender a todos, um entender aos outros, porque se a gente se abraça e a gente se ajuda, a gente cresce mais. Se a gente se ama da maneira que Deus quer que a gente se ama, a gente aprende mais. Se a gente consegue ver isso, eu creio que Deus ele muda o que tem entre nós. A gente tem que parar com essa história de que eu tenho um parente, mas ele é chato, mas ele perturba. Eu tenho um vizinho, mas ele é chato, ele perturba. Eu tenho um amigo, mas ele é chato, ele perturba. Cara, ele é chato, mas e aí? Quantas vezes também nós já fomos chatos? Vamos se amar mais. Vamos tentar viver isso de Deus, esse novo, esse carinho que o Senhor tem tido por nós. Ele nunca achou a gente chato, gente. O Senhor Jesus, ele nunca chegou e falou assim, ele fala muito. Esse cara é esquisito. Não. O Senhor Jesus, ele nunca vai ser assim. Ele sempre vai nos amar. Como a palavra diz que Ele nos ama desde o ventre da nossa mãe. Ele nos amou primeiro, para hoje poder despertar o amor em nós por tudo. Vamos caminhar um pouco diferente, gente, nessa terra, em nome de Jesus. Vamos tentar entender. Ontem eu estava vendo reportagem, o pessoal falando, eu estava vendo sobre aquela questão da briga do trânsito. O cara tirou a vida do outro. Vamos lá, se existe esse amor que eu estou falando aqui agora, você acha mesmo que o homem ia tirar a vida do outro? Não ia, gente. Sabe por que não ia? Porque quando tem um problema, o outro estende a mão para já dar a paz e o amor. Aconteceu comigo no posto de gasolina uma vez, há muitos anos atrás, quando eu já estava no Evangelho. Graças a Deus, pela honra e pela glória de Deus.
né? O cara tinha uns 2 metros de altura, esses caras de academia grandão. Eu entrei na fila do GNV, na época o carro que eu estava tinha GNV, entrei na fila, quando eu entrei eu não vi que o cara estava guardando. Às vezes a fila anda e o carro de trás não andou, então eu vi vazio, achei que era eu, já fui para a bomba. Caramba! De repente veio o 2 metros lá, o guarda-roupa, encostou na minha porta, fala aí, já para mim. Quando ele falou, eu falei, meu irmão, desculpa, tá? Você estava na fila ali, eu vou dar uma ré, vou tirar meu carro daqui para você parar. Quem vê do posto vai falar assim, olha lá, cheio de medo aí, mó bobão, porque o cara é grandão, já chegou dando a mão, vou tirar o carro, me desculpa. Não é não, gente. Não é não, cara. Isso é o amor de Deus, cara. Eu tô errado, cara. Entrei na frente do cara. Vou fazer o quê? Tô errado. Então, eu creio que nessa situação, tipo, e nesse dia meu falecido pai estava comigo no carro. Então, há um tempo atrás, o próprio pastor Wagner pregou aqui e falou que nós somos carta. A nossa vida é carta. Porque as pessoas estão só nos analisando, só nos lendo. A cada passo que a gente dá. O meu falecido pai estava no carro. E o meu pai falou assim para mim no banco do carona, caramba filho, que maneiro que você fez, tu quebrou ali na hora, tu deu a mão, tu ficou, paz, acabou o problema. O meu pai começou a ver esse amor, esse evangelho, esse Jesus, da maneira no qual as pessoas às vezes não conseguem ver em nós que somos cristãos, cara. A gente precisa entender isso. Se nessa situação que aconteceu ali, alguém tivesse esse amor, cara, tinha se perdido uma vida. Olha lá, cara. Uma família destruída, um sangue derramado, acabou. E o outro, acabou com a vida dele também, um oficial, um subtenente, bombeiro. Acabou também, gente. Então vamos lá, o amor de Deus é o que vai mudar essa terra. Se a gente entender isso, o que vai mudar essa terra é o amor de Deus. É o amor. É o que Ele quer de nós, é o amor. Nunca vai deixar de ser o amor. Sempre será o amor. Amém? Eu não vou me estender muito. O amor de Deus, gente. O amor de Deus. Deus, Ele... Se não for o amor dele, não é mais nada. Pai, se não for seu amor, não temos motivo para estar aqui, Senhor. Estar aqui sem entender o amor que só tem por nós e o que temos que ter um para com o outro. Senhor, não tem sentido, Pai. Não tem sentido, Papai. O Teu amor é o que vai mudar essa nação, Pai. O Teu amor é o que vai mudar, Pai, todas as nações. Ele vai mudar tudo, Senhor. É o Seu amor. Quem precisa entender somos nós.